sou psicóloga, trabalho na área de luto, suporte aos tutores, desde 2016 no Hospital Veterinário. Também faço um trabalho voluntário no Hospital de Apoio, né, também com suporte ao luto de humanos. Tenho formação em tanatologia, sobre morte e morrer, e cuidados paliativos. Meu nome é Melissa Magalhães Chaves, tenho 42 anos e sou psicóloga clínica e hospitalar há 18 anos. Você tem duas situações de luto. Você tem, normalmente, quando chega uma notícia de um prognóstico ruim, você já começa com o luto antecipado, né? Você tem um câncer que você não tem chance de cura, né? Então, o animalzinho pode entrar em sofrimento, o diagnóstico, o prognóstico é muito ruim. O tutor já começa a sofrer ali. Interessante seria que o acompanhamento psicológico já começasse daí, da gente trabalhar a futura ausência, trabalhar essa dor. Por quê? O PET, né, ele, nos dias atuais, ele tomou um espaço dentro da família, um espaço dentro da vida da pessoa muito grande. As pessoas estão cada vez mais solitárias. Então, o PET virou agora o companheiro, o filho, o amigo. E essa relação, ela acaba ficando um pouco simbiótica e extremamente... É muito importante, porque você trata da relação afetiva, a pessoa consegue se manter emocionalmente bem, porque ela tem um afeto onde ela direciona essa emoção, mas, ao mesmo tempo, ela pode ficar muito fragilizada no momento que ela perde essa companhia, né? Então, trabalhar o luto é uma coisa que seria muito saudável. Bom, primeiramente, a gente precisa entender que a morte é um processo natural e que ele faz parte da vida. Eu penso que a gente precisa também falar um pouquinho sobre luto, para poder começar. Né? O luto é uma reação emocional a uma perda significativa. Né? Quanto maior o apego, né, àquele ser que a gente perde, maior é o sofrimento. Achei interessante falar para vocês sobre 2 tipos de luto. O luto antecipatório, que é o luto que ocorre antes da morte propriamente dita. Tá? Ele é um luto que é quando a gente tem a iminência da morte, quando a gente sabe da perda de um ente querido, esse ente pode ser uma pessoa ou até mesmo um pet, né? A gente começa num processo de elaboração e de preparação. O luto antecipatório, ele facilita, né, a vivência e a elaboração do processo de luto como um todo. E essas medidas permitem que, né, os envolvidos eles tenham uma melhor elaboração do processo e da vivência do luto. A gente tem o luto que é o luto não... peraí que a palavra me fugiu agora. Um luto que ele não é qualificado, tá? E nesse caso, a morte do pet, ela entra muito, que é aquele luto que ele não é socialmente aceito. E esse luto, quando ele não é socialmente aceito, as pessoas muitas vezes acham que a reação do tutor, ela é exagerada ou ela é desnecessária. Muitas vezes as pessoas até sugerem que a pessoa encontre um outro bichinho, adote, compre um novo pet. Mas se uma pessoa é insubstituível, por que um pet não seria? Né? Então, a falta de empatia, a falta de acolhimento ainda é muito comum. Bom, agora que a gente já falou um pouquinho sobre luto, posso responder melhor a pergunta de vocês. Bom, deixa eu responder a primeira. Qual é a forma, né, de acompanhamento? Se a pessoa passa por um processo, né, de luto prolongado, se isso se prolonga por pelo menos 6 meses de sofrimento, tristeza intensa, perda do interesse pelas atividades anteriormente consideradas prazerosas, angústia, ansiedade, embotamento, isolamento, essa pessoa precisa de uma ajuda profissional. E o melhor acompanho seria a psicoterapia, que ela pode ser tanto individual quanto em grupo, né? Se o psicólogo, né, perceber que há necessidade do amparo medicamentoso, ele encaminha para um psiquiatra e aí a gente vai ter o auxílio da medicação
para ajudar a pessoa a sair desse processo depressivo, que é muito comum nos casos de luto não elaborado, que é o que a gente chama de luto patológico. Olha, é muito difícil a gente falar isso, né? Mas normalmente as pessoas mais idosas têm mais dificuldade, porque você tem uma questão da longevidade muito associada à solidão. Então, quando você perde um pet, normalmente é um único pet que a pessoa idosa tem, é mais difícil você elaborar esse luto e você ressignificá-lo do que quando você está falando de uma criança, que também é importante você trabalhar a questão do luto, você trabalhar a questão da morte, porque não adianta a gente romancear a morte, né? Ela é a questão nossa de vida e morte, a nossa vida é uma impermanência. A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, né? Então, trabalhar com a criança que a morte é uma coisa que faz parte da vida, é muito saudável para ela também. A criança ela tem aí um tempo para poder, ela digere melhor quando não existe as mentiras, que eu posso dizer assim, que o pessoal acha que são mentiras que você vai amparar aquela situação, você vai esconder de uma forma mais cuidadosa. Não existe isso, né? Então, assim, o mais importante é a gente conversar sobre isso de uma forma delicada, mas conversar e trazer a verdade. Então, assim, eu vejo, é mais difícil a pessoa idosa elaborar esse luto, porque ela traz consigo todos os lutos anteriores, né? A pessoa idosa normalmente já vem de uma história de muitas perdas. E quando eu falo de luto, eu não estou falando só de morte física, né? Nós, humanos, temos vários lutos. Na hora que você nasce, você já tem um luto. Você sai do útero para viver. Então você se desgarra da primeira pessoa ali que te deu vida. Então ali é o primeiro luto. E você vem fazendo vários lutos, né? Na hora que você sai da fase da infância para a adolescência é um grande luto. Da adolescência para o adulto, na hora que você sai de casa, na hora que você casa. Então, assim, o idoso ele já traz todos esses lutos e, com certeza, vários lutos físicos, né? De ausências, de mortes, de mudanças, de rompimentos de relações, né? Então, eu acho que para o idoso é bem mais difícil ele superar, se ele não tiver um apoio psicológico e um apoio de uma rede de amigos, de familiares, porque o que acontece? A dor do luto por um pet é legítima, só que a maioria das pessoas acha que é bobagem. Nossa, você está chorando por quê? Era só um cachorro, era só um gato. Não, era o meu pet, era o meu filho, né? E as pessoas trazem muito isso. Era o meu companheiro, era o meu amigo. Então, é respeitar esse luto. A gente tem que entender que uma criança não tem a mesma maturidade que o adulto, né? A criança, ela entende de uma forma e o adulto de outra. No que tange a criança, né? Os pais ou os responsáveis, eles precisam dizer para aquela criança o que é que aconteceu, né? Tem que explicar de uma maneira que a criança entenda, né? De uma maneira que ela consiga alcançar a morte como um processo da vida, como um processo natural, e que ela possa compreender a finitude do processo. A gente tem uma péssima mania de querer proteger a criança de tudo, né? Só que nesse caso a gente está protegendo a criança do quê? Da verdade. A gente não pode simplesmente agir como se esse pet ou essa pessoa, né, que faleceu nunca tivessem existido, ou simplesmente falar que um dia eles vão voltar. Isso para a criança é muito mais traumático. O processo do luto ele é altamente subjetivo, né? O adulto, ao longo da vida, ele vem tendo perdas, né? Uma perda de emprego, é a perda de um relacionamento, é a perda do status, são perdas por morte. Então, ele vai construindo os recursos de enfrentamento e a maneira de lidar com isso ao longo da vida. Por isso que a gente tem essa diferença. A gente não pode querer que a criança reaja como um adulto e vice-versa. Claro que não, talvez um perigo para ela mesma, né? Se ela entrar num processo de depressão muito grande, ela pode ser um perigo por se abandonar, por deixar de ter um propósito. Teve uma pessoa que eu atendi lá no hospital, há muitos anos atrás, ela estava fazendo um tratamento de câncer e a cachorrinha dela faleceu.
E aí ela me falou assim, eu não quero mais continuar a químio porque não vale a pena. Né? Então, é esse o cuidado de você prestar atenção no sofrimento do outro. E eu coloquei para ela assim, se a sua cachorrinha estivesse viva, se ela pudesse te falar, ela fala assim, continue o tratamento por mim. Né? E, de repente, dê oportunidade para outros cachorrinhos, em termos de adoção, e até para ela mesma de refazer os laços de afeto. Tá? Então, assim, por isso que eu te falo que, às vezes, você pode ser um perigo para você mesmo. Se você entrar num processo depressivo, você pode ter ideação suicida, você pode se descuidar da saúde. Então, é esse cuidado. Então, né, a pessoa que está num processo de luto patológico, ela também está num processo depressivo. Acredito, pessoalmente, que essa pessoa tenha mais potencial de fazer mal a si própria do que a terceiros. Né? A pessoa está num processo de sofrimento extremo, né? Às vezes uma falta de energia, uma falta de motivação, aonde eu, né, acredito que realmente ela tem um potencial para fazer mal mais a si do que a terceiros. Falar sobre ele. Eu acho que a melhor forma é você vivenciar o luto, né? Se permitir chorar, se permitir sentir a dor e não ser negado essa oportunidade, né? Desse sentimento. Eu não diria formas de amenizar, eu diria que a gente tem formas de lidar melhor com o luto, porque o luto ele é um processo. Né? A gente desce, vai lá embaixo e a gente sobe quando a gente elabora aquela perda. Então, o que a gente pode fazer para a gente poder vivenciar melhor o nosso processo de luto? É reconhecer as nossas próprias emoções, né? Validá-las e respeitá-las. Né? Se eu estou triste, eu tenho o direito de estar triste. Se eu estou sentindo a perda do meu cãozinho, eu tenho o direito de sentir essa perda. Se eu estou sentindo a perda de um amigo, de um parente. Então, a gente precisa reconhecer e validar as nossas emoções. A gente precisa de um processo de acolhimento, né? Quem está vivendo um processo de luto precisa ser acolhido. A gente tem as questões que envolvem, né, os cuidados com a saúde física, mental e espiritual. A gente tem que pensar na nossa rede de apoio. É importante, né, o fortalecimento de vínculos, estar junto daqueles que fazem bem. Não adianta estar perto de alguém que você sabe que vai te criticar porque você está sofrendo pela perda do seu pet. Você tem que estar perto de quem te acolha, de quem te traga para junto, né? Então, e se diante de tudo isso, né, o luto ele traz uma desorganização. Essa pessoa ela não consegue se reorganizar, ela não consegue seguir adiante, então aí é importante que ela busque uma ajuda profissional. Pode criar um processo depressivo, ela pode tentar se afastar um pouco das relações, ela pode se isolar, né? Ela pode ter problemas de produtividade no trabalho. Então, né, como o luto patológico ele está associado a casos de depressão e até mesmo de estresse pós-traumático, esses quadros, quando não tratados, eles trazem efeitos deletérios. Né? Eles trazem isolamento social, como já disse, anedonia, ansiedade, angústia, medo. Então, quando a gente não tem um tratamento adequado, a tendência é que isso daí se arraste num sofrimento sem fim e acabe trazendo alguns prejuízos para a vida, porque você tem, né, diante de quadros de depressão maior, você acaba tendo, né, em longo prazo, até mesmo algum prejuízo de ordem cognitiva. Então, eu diria que sim. Né? Porque é uma coisa que são valores, princípios que você vai construindo ao longo da sua vida. Então, é como se você se preocupa de falar assim, será que eu estou brincando de Deus? Porque Deus, dentro de uma concepção espiritual, no sentido de acreditar na divindade, na espiritualidade, né? Não estou falando de religiões, mas a partir do momento que você acredita num ser divino, que Ele que pode, né, te conceder a vida e também no momento que for o seu momento permitir sua partida,
Como é que você vai autorizar uma eutanásia de um ser que está vivo? Né? Então, ali já começa um dilema moral com relação a isso. Como é que o psicólogo pode atuar? Trabalhar essa culpa. Porque, veja, às vezes a dor, o sofrimento do animal é tão desumano mantê-lo vivo, né? Que quando perde a qualidade de vida, quando perde totalmente a qualidade de vida, e ele fica vivo em função de medicações, ou, na verdade, você prorroga o que é inevitável. Eu acho que é importante que seja conversado com esse tutor desde o início. Você está com um prognóstico ruim, o animalzinho vem tendo vai decaindo em termos de possibilidades, né? E ali o psicólogo já pode entrar, e é isso que a gente faz no hospital, de começar a conversar sobre uma possível perda. Porque é muito difícil para nós, e aí eu me coloco também na situação de tutor, é muito difícil para o tutor ouvir que pode ser que não tenha mais jeito. Porque o que a gente quer ouvir é totalmente diferente, né? É uma das fases do luto, né? Eu quero negar, eu não vou acreditar, não vou aceitar aquela situação. Então, na hora que a gente começa a conversar com a família, com o tutor, já começa a sinalizar para ele essa possível perda e como a gente lida com a eutanásia. Né? Você não tem mais qualidade de vida, você vai deixar sofrer até quando? Você vai manter por uma questão até de egoísmo próprio, né? Não, eu quero vivo a qualquer preço. A qualquer preço é complicado. Né? O psicólogo ele pode trabalhar com essa família, vou chamar assim, né? Que geralmente o pet ele acaba virando um membro da família. Ela precisa ser acolhida, a gente precisa ver se existem ruídos de comunicação, se aquelas pessoas entenderam direitinho o motivo da indicação da eutanásia, o que vai acontecer, como vai acontecer. O psicólogo pode trabalhar junto a eles, né, esses ruídos da comunicação, tirar as dúvidas. Ele pode trabalhar as questões da finitude, né, ele deve acolher, né, a dor e o sofrimento dessa família, né, desses tutores, para que eles consigam vivenciar todo o processo da maneira menos sofrida possível. Olha, uma coisa que me preocupa muito, porque a eutanásia ela tem um rito, e esse rito precisa ser um pouco mais aprimorado nos hospitais, nas clínicas. Não é, você ali não tem um objeto, você tem um ser que está vivo e em algumas vezes o tutor quer assistir à eutanásia. Né? Então eu acho que é o cuidado na hora de você inserir a medicação, né? de ser feito com muita delicadeza, bem devagar, para que o tutor possa se despedir. Se você injeta, né, a medicação muito rápida, o animal entra em sofrimento, ele tem aquela parada que é horrível de ver. Né? Então, assim, é o cuidado, né? Os veterinários precisam ser treinados para essa dosagem, para fazer essa medicação com cuidado, com respeito. É um momento muito sagrado. Então, os meus foram no meu colo. Né? Eu falei assim que eu ia colocar, eles iam no colo de quem mais os amou, né? Assim, agora é extremamente dolorido, mas ao mesmo tempo você sabe que naquele momento ele está olhando para você, ele está vivo, né? Apesar de já estar muito, a minha última na hora que colocou o anestésico ela já foi embora. Mas, assim, é importante que seja com bastante cuidado, né? com leveza, né? Se eu posso dizer um negócio assim, mas tem que ser com leveza. O médico veterinário ele precisa conversar com o tutor de uma maneira clara, sem o uso de linguagem técnica. Né? A gente tem que lembrar que a pessoa que está ali com a gente é leiga. Ela tem que ter tempo para essa conversa. Né, para que possam ser tiradas todas as dúvidas. Não adianta você ficar lá olhando no relógio o tempo inteiro, então você tem que disponibilizar um tempo para isso.
Explicar o motivo da indicação da eutanásia, o porquê da eutanásia, o que está acontecendo, permitir que os familiares falem da sua dor, do seu sofrimento, acolher essa dor, né, acolher esse sofrimento e principalmente dar o tempo necessário, que às vezes o tutor precisa para elaborar esse contexto e para poder tomar essa decisão, que é uma decisão tão difícil. Isso que eu trouxe para vocês é um pouquinho do que a gente usa na comunicação de más notícias. E acredito que da mesma forma que ela é usual para humanos, ela pode ser usual no contexto do animal também. Olha, dentro do hospital, se for possível, né, eu já acompanhei alguns tutores, eles pedem, não vou dar conta, mas eu queria estar junto. Ou eu não vou dar conta, você pode ir no meu lugar, né? Então, assim, é ele entender que aquele momento ele é importante que seja feita, né, porque além daquilo é ser desumano, né, e trabalhar a culpa, porque a culpa vai ficar. Né? E se eu esperasse mais um pouco, talvez revertesse, por mais que tudo indique que não vai reverter, né? O tutor tem esse pensamento, né? E se eu deixasse, e se eu esperasse, e se eu não fizesse, né? E se Deus me castigar, e se o animalzinho, onde ele estiver, ele tiver ficado magoado por eu ter tirado a vida dele, né? Então, essas perguntas são bem recorrentes na época, nessa questão da eutanásia. Como conversar com as crianças que ele precisou dormir, né? Então, assim, mas um apoio é muito importante. Eu acredito que isso está muito mais relacionado ao médico veterinário do que ao psicólogo. Se o médico veterinário consegue lidar com todo o processo com serenidade, ele consegue conversar com esses tutores, ele consegue explicar o que está acontecendo, né? Qual é o custo de manter esse animal vivo, né? Qual é o sofrimento para esse animal e para esses tutores. Né? Na psicologia, a gente tem uma máxima que quando um da família adoece, a família adoece junto. Acredito que quando o pet adoece, a família adoeça junto também. Então, a gente precisa saber conduzir esse processo. Então, se o médico veterinário ele consegue conduzir esse processo com serenidade, com tranquilidade e consegue passar isso para essa família, ela entende que de repente manter esse pet vivo, a gente entra num processo de distanásia, né, que é o prolongamento desse sofrimento de forma desnecessária, a gente tem um grande ganho. Então, eu diria que cabe muito mais a vocês, médicos veterinários, do que a gente. Eu acho que a gente entra como um suporte e, de repente, não como um ator principal. Olha, assim, eu vou trazendo sempre o exemplo de lá, né? Quando o animal falece, a gente tem uma sala onde ele é arrumado, ele é limpo, ele dado banho nele, ele é todo escovado, arrumado e colocado numa caminha onde tem uns bonequinhos. Né? Então, o mais próximo de um semblante de sono, de estar dormindo, claro que tem situações que não tem como, mas o mais próximo que a gente consegue colocar de o animal tranquilo, a gente deixa ali e o tutor vem se despedir. Né? E é interessante porque ele está coberto, né? Então ele fica só daqui para cima. E o tutor às vezes pergunta assim, já aconteceu o tutor perguntar assim, mas ele está bem ali? Eu falei, você quer olhar? Aí você vai tirando, porque fica, né? Eu acho que no imaginário do tutor, né? O que tem ali para baixo, né? Porque o fato de estar coberto, eles pensam que às vezes está machucado. Não, né? É só uma forma de quase que mostrar assim, ele está dormindo. Então, para o tutor é importante ele se despedir e dar a ele o tempo que for necessário para essa despedida. Então, assim, normalmente há o agradecimento pelo tempo, há o choro, né, por não ter visto antes. Né? O tutor sempre se preocupa com isso. Né? O animal demora para mostrar sinais de que ele está doente, uma doença mais séria. Então, normalmente, os tutores, eles se culpam muito, né, por não ter visto antes, por não ter levado antes. Então, na despedida, aparece muito isso, né? Me perdoa por eu não ter visto antes, te agradeço o tempo que você teve comigo, como é que eu vou viver sem você, sabe? É um momento extremamente delicado que, normalmente,
a gente fica um pouco, se eles quiserem, senão eu fico próximo à porta, ou o veterinário fica, né, próximo à porta, se precisar. Eu vejo como importante você trabalhar a rede de apoio, você buscar o acolhimento, os veterinários, né, os assistentes se prepararem para atender esse tutor, acolhê-lo na sua dor, né, e que essa rede de apoio possa entender que o sofrimento é legítimo, que essa perda é legítima, né, que esse amor transcende, não se compara o amor por um pet com o amor por um humano, mas são todos os dois são muito importantes, né, e são legítimos e têm que ser respeitados no seu tempo. O luto não tem tempo para fechar, mas com essa rede de apoio, com o acolhimento, ele fica mais fácil de passar. Você pode começar por uma boa atividade física, por conta dos hormônios, né, do humor que são secretados quando a gente faz atividade, principalmente endorfina. Acredito que falar sobre a sua dor, né, ter um espaço de acolhida. Para algumas pessoas, a adoção de um novo pet é uma boa alternativa. Para outras pessoas, não. Mas eu acredito que estar junto dos amigos, estar junto da família, ter um espaço de fala, né, ter o reconhecimento da sua dor, eu acredito que sejam práticas interessantes. E como eu falei anteriormente, né, quando você identifica o seu processo e quando você valida o seu processo, o restante começa a vir. E é importante respeitar o tempo também. Não adianta a gente querer que uma pessoa enlutada haja como se nada tivesse acontecido num estalar de dedos. Cada um tem o seu tempo. Então eu diria que atividade física, uma boa noite de sono, contato com os amigos, com os familiares, permitiriam uma retomada, eu diria. Muito bacana. Acho que seria algo bem interessante. Por quê? Vamos lá. Eu sou psicóloga de UTI. Eu trabalhei 12 anos dentro de uma UTI, de um hospital de cardiologia privado aqui em Brasília. Oferecer o suporte para aquelas famílias, né, naquele momento de dificuldade, quando às vezes vem uma má notícia do médico, tem um efeito fantástico. Então, eu acredito que você ter um psicólogo de plantão numa clínica como essa, você oferece um apoio e um suporte para esses tutores muito importante, porque a gente consegue trabalhar o luto antecipatório, como a gente consegue trabalhar o luto imediato. Né? A gente consegue que ali comece, de repente, o ritual de despedida, a gente consegue conversar a respeito desses ruídos de comunicação, saber quais são as dúvidas, saber como é que aquelas pessoas estão se sentindo. Para algumas pessoas, a eutanásia vem como uma forma de alívio de sofrimento daquele pet, mas para outras pessoas a eutanásia vem como um crime, né? Como se estivesse ele tirando a vida daquele serzinho que é tão importante para a gente. Então, o psicólogo teria a possibilidade de trabalhar essas questões ali de imediato. Acho que seria maravilhoso. Com certeza, né? Toda a área da saúde tem um índice muito grande de burnout e de suicídio. O médico, principalmente, e acredito que o médico veterinário também, vocês são treinados e capacitados para salvar vidas. Né? Nesses anos todos de profissão, eu posso dizer que eu vi como às vezes é difícil para o profissional médico lidar com a perda, né? Lidar com aquele paciente que eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais o que oferecer. Né? Muito dos casos de estresse, dos casos de burnout, dos casos de depressão, eles vêm de atividades que são atividades muito intensas, onde você lida muito com esse limiar da vida e da morte. Então, oferecer esse suporte ao profissional seria imprescindível. A minha sobrinha adotou uma cachorrinha e essa cachorrinha teve uma doença que eu não vou lembrar o nome agora. Uma doença, um vírus que dá quando é filhote. E ela estava praticamente morta e a cunhada da minha irmã é médica veterinária. E ela sugeriu que fosse feita a eutanásia porque não tinha mais o que fazer. Ela era muito pequenininha, ela ia ficar com sérios comprometimentos, ia ter tremores. Então, ela teria uma vida muito mais difícil. Só que a minha sobrinha, né, nos seus 14 anos, caiu num choro copioso, ligou para a mãe
E minha irmã entrou em contato com a ONG, que, né, da onde ela foi admitida, ela foi internada numa clínica, ficou um períodozinho, mas não teve jeito, precisou fazer a eutanásia. E a minha sobrinha, ela passou por tudo isso, né, de um processo de dor, de perda, e eu acabei acompanhando isso muito de perto. E num dado momento, a nossa conversa era justamente sobre isso, né. Falei com ela, falei assim, princesa, você precisa entender que o seu sofrimento não pode ser maior que o dela. Né? Ela estava sofrendo, você viu tanto que ela estava com dificuldade de se alimentar, de andar. Será que valia a pena manter a bichinha de qualquer jeito do seu lado, sem que ela tivesse qualidade de vida e você preocupada com ela o tempo inteiro? E aí a gente veio conversando, ela já está melhor, ela tem um outro pet, que já é uma cadelinha mais antiga, né? Já é uma senhora idosa e tá tudo bem agora. Eu sou Alex Souza Camargo, eu tenho 41 anos e sou veterinário há 17 anos. Já, algumas. Não consigo. Já faz bastante tempo. Normalmente a gente indica eutanásia naqueles casos em que o paciente já está com alguma condição irreversível, né? Alguma lesão grave que a gente não tem como controlar, a dor, ou mesmo quando os custos que envolvem o tratamento superam a capacidade financeira daquela pessoa que cuida daquele animal, né? Isso, por vezes, acontece. Bem, no ramo que eu trabalho são as patologias ligadas ao sistema digestivo, né? Eu trabalho com cavalos, né? As cólicas, principalmente aquelas que causam ruptura e contaminação da cavidade abdominal, mas também, por vezes, algumas fraturas. Como os cavalos são animais grandes e bem fortes, alguns tipos de fratura nós não conseguimos ter sucesso no tratamento clínico ou cirúrgico também. Sim, algumas patologias elas têm maior dificuldade para serem controladas em animais muito velhos e algumas até em animais mais novos, né? Durante o procedimento a gente monitora os parâmetros vitais do animal, como frequência cardíaca, que é um grande indicativo de dor e de sensibilidade, para a gente garantir que ele está calmo e que o procedimento está sendo executado da forma mais correta possível, né? Com o menor sofrimento para o animal. Eu não gosto, né? Acho que pode ser um pouco traumático e causar um pouco de comoção na pessoa, mas eu já fiz com presença do proprietário. Com certeza, o aluno sai da faculdade às vezes com uma certa dificuldade de conversar, dialogar com os tutores dos animais e com aqueles que estão levando o animal até ele, né? E esse é um assunto muito delicado, né? Precisa de ser abordado com uma certa calma. Com cavalos, eu e minha equipe, nós utilizamos a anestesia geral prévia com uma aplicação intratecal de anestésico local. A grande dificuldade é só o conhecimento anatômico mesmo, né? E deixar o animal extremamente anestesiado para que ele esteja totalmente relaxado e a gente consiga manipular adequadamente e achar o acesso. Sim, existem vários artigos estudando diversos métodos, inclusive este e outros também, né? Tanto no Brasil quanto fora. E o próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária tem a regulamentação acerca do procedimento de eutanásia. Não, eu não sei, com sinceridade. Foram mais de 30, mais de 100? Mais de 100 não, mas talvez perto das 30. Eu já tenho 17 anos de profissão. Eu efetivamente, né, como eu trabalho com uma equipe, por vezes pacientes que eu atendo, às vezes outro veterinário precisa realizar a eutanásia mais à frente porque está fazendo algum acompanhamento, né? Quando a gente faz veterinária, o que a gente sempre busca é o bem do animal. Então, sempre quer tratar o animal da melhor forma possível. E ter que decidir por interromper qualquer tipo de tratamento e interromper a vida do animal, isso não é uma decisão fácil, né?
acho que decidir pela interrupção do tratamento é o mais difícil. Não culpado, achando que tenha agido mal profissionalmente, mas não é bom, não é uma boa sensação a gente não conseguir a cura e a resolução das dores dos animais, né? Meu, não. Também não. Eu acho que isso é muito individual, né? Existem pessoas que aceitam muito bem, né? Que às vezes compreendem a real necessidade para o animal desse procedimento, e outras pessoas que às vezes agem com uma emoção um pouco grande e sentem realmente uma dificuldade de talvez dizer esse adeus. Não que eu conheça. Não. Eu procuro ser o mais objetivo possível, né? Procuro ser claro, né? Explicar com bastante exatidão o que foi feito, quais foram as consequências e os motivos do possível insucesso, né? E algumas vezes, naturalmente, o tutor, o responsável pelo animal ali, ele mesmo já pergunta sobre o procedimento de eutanásia. Eu explico tecnicamente, primeiro gosto de ser bem técnico, para mostrar profissionalismo, mas ao mesmo tempo vou traduzindo para termos mais comuns e mais leigos, para que ele capte realmente e entenda o que está acontecendo. Lucas Ribeiro Bal, 18 anos. Meu nome é Maria Antônia, eu tenho 20 anos. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 20 anos. Cachorro. Eu já perdi um salsichinha, um cocker, e estou no processo pré-eutanásia de uma outra salsichinha. Ele era um salsichinha. 12. O salsichinha tinha 11 anos, o cocker 14 e a salsicha de agora tem quase 18 anos. A gente não sabe a idade dele ao certo, porque ele foi abandonado, mas ele ficou com a gente 8 anos e meio e a veterinária estima que ele tinha entre 18 e 20 anos. Foi uns 10 meses, foi em janeiro. O Nanico já faz mais de 13 anos, o Pimpão 8 anos e a Nanica agora. O Bruce ele faleceu em junho de 2021, então faz 1 ano e meio, mais ou menos. Porque não tinha mais como salvar o Bolt, né, que era o nome do cachorro. Ele estava com um tumor e estava sofrendo, não tinha mais o que fazer, a morte já era certa. E o médico recomendou eutanásia porque era o processo que ele ia sofrer menos. Bom, quando o Nanico faleceu, eu não tinha muita noção de nada, eu só via ele doente. A minha mãe que cuidava dele, a gente tinha que trazer ele para dentro de casa, fazer inalação, ter que administrar remédio, ele teve que passar por uma transfusão de sangue. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, sabia que ele estava doente, mas não sabia que era tão grave. Para mim, ele estava lá dodói e depois ia melhorar. Pelo que meus pais me falam desse dia, os veterinários nunca sugeriram a eutanásia para o Nanico. Eles sempre falavam que o Nanico tinha que continuar internado, mas que ele ia melhorar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não podia tirar ele da internação. E acabou que um dia meus pais receberam uma ligação de manhã de que o Nanico tinha falecido no dia anterior. Né? Então, eles me contaram à tarde, quando eu voltei da escola. Na época eu fiquei muito triste, a gente fez um velório para ele, ele foi enterrado num cemitério de pets. Eu fiz uma cartinha para ele e eu só lembro que meus pais ficaram muito mais abalados do que eu, porque o Nanico acabou falecendo sozinho, sem ninguém, num lugar desconhecido, onde ele não conhecia
ninguém, provavelmente estava muito assustado. E como não sugeriram para a gente a eutanásia, acabou que ele, acredito que morreu de uma forma pior do que ele merecia, né? Ele podia ter passado os últimos momentos dele com a gente, ao lado da gente, se sentindo seguro, se sentindo feliz, ao contrário de ir numa baia de UTI, sem ninguém por perto. Já o Pimpão, a gente sabia que em algum momento a eutanásia teria que acontecer. O Pimpão sempre foi cego, mas era brincalhão, conseguia se virar mesmo com a cegueira. Brincava bastante com todos os animais que a gente teve, eu já tive quase que um zoológico. E o Pimpão sempre se dava bem com qualquer bicho, gato, coelho, pato. Ele não se importava, ele só queria brincar. Só que os meus pais eram muito mais apegados ao Pimpão, que o Pimpão foi um presente de casamento que meu pai deu para minha mãe. Então, a cada ano que o Pimpão completava aniversário, meus pais também completavam o aniversário de casamento. Então, eu acredito que eles estavam bem relutantes em aceitar o destino do Pimpão por conta dessa representação que ele tinha, né, para a família. Só o Pimpão estava muito mal. Ele do nada piorou drasticamente. Ele perdeu peso, ele parou de querer comer, ele não conseguia andar direito. As noções de espaço que ele tinha, né, porque ele era cego, mas ele tinha uma noção de espaço, então ele conseguia desviar as cadeiras, desviar as mesas, sem se machucar. Só que ele perdeu completamente isso, então ele sempre ficava batendo a cabeça nas quinas. A gente teve que fazer um capacete improvisado nele para proteger a cabeça dele. Só que mesmo assim ele acabava se machucando. Então o quadro que já era ruim foi ficando cada vez pior, né? E os meus pais não queriam aceitar que não tinha mais melhora a partir daquele ponto. O Pimpão tinha que usar fralda, ele não conseguia mais levantar, então ele urinava e defecava nele mesmo, deitado. Então todo dia a gente tinha que tirar ele, limpar embaixo, colocar a fralda de novo, dar comida na boca dele, dar água na boca dele, porque ele não conseguia nem beber, nem tomar água. E os meus pais lá falaram assim, não, ele vai melhorar, ele vai melhorar. Os veterinários, nesse caso, sim, sugeriram a eutanásia, mas quem não queria aceitar eram os meus pais. Eu não tinha muita opinião nisso, porque eu tinha 10, 11 anos de idade, então também não tinha muita noção do que estava acontecendo. Mas eu cuidava muito do Pimpão, era eu quem passeava com ele, e aí eu lembro que nos passeios eu tinha que meio que tentar erguer ele. Eu colocava 2 coleiras e eu ficava meio que erguendo ele para ele conseguir andar com as patinhas, que ele tinha muita dificuldade e depois, né, ficou sem andar 100%. Um dia, meus pais falaram para mim que eu tinha que me despedir dele. Eu não estava entendendo muito bem. Depois eles me explicaram por que eu tive que me despedir. Mas eu só lembro que eu deitei... Eu não fui com eles para a eutanásia, eu fiquei em casa. Mas eu tive meu momento com o Pimpão antes. Eu deitei com ele no sofá, coloquei ele em cima de mim e me despedi, agradeci ele porque ele veio antes de mim. Então ele foi um filho para os meus pais antes de eu chegar. E quando eu cheguei, ele achou que eu era um filhote dele, um presente para ele. Então ele cuidava muito de mim, ele me dava pedra, ele gostava muito de brincar com pedra. E aí ele colocava pedra na minha banheira, eu pegava a pedra, botava na minha boca e jogava de volta. Então, assim, não era muito higiênico, mas era a forma que ele tinha de dizer que me amava, né? Então eu agradeci a ele, fiz muito carinho nele, dei beijo. E aí depois meus pais pegaram ele e foram com ele para a eutanásia. O relato que meus pais me passam desse dia foi que, de certa forma, eles se sentiram muito culpados por terem prolongado o sofrimento do Pimpão. Porque eles dizem
que se sentem como se tivessem sido egoístas, né? Porque o Pimpão passou muito tempo numa situação de saúde precária, né? Ele nunca foi mal cuidado, mas a saúde dele em si não estava boa e meus pais não queriam aceitar o destino dele. E até hoje eles sempre se sentem bastante culpados de ter, de alguma forma, causado mais dor no Pimpão do que ele talvez poderia ter passado se eles tivessem aceitado a eutanásia no momento que ela foi sugerida. Já a Nanica, né, que é o que eu estou passando agora, o que é um pouco irônico, porque a gente decidiu fazer um trabalho sobre eutanásia e recentemente eu recebo a notícia de que a Nanica também vai ter que passar pela eutanásia. A história da Nanica comigo é que ela foi o meu presente, né? Foi o primeiro cachorro que eu tive, meu, né? Já tinha o Pimpão, tudo, mas a Nanica foi pra mim. E ela me acompanhou minha vida inteira. Me viu no primeiro dia de aula do prezinho, do fundamental, do médio e da faculdade. Então, a gente tem muita história junto. Acho que mais de 90% da minha vida eu passei com a Nanica. E, de certa forma, eu já sabia que estava por vir. Não quis aceitar também, que nem meus pais. Porque ela é como uma irmã, né? A gente aprende na faculdade que é errado você considerar o seu pet como um irmão, um filho. Só que não tem outra definição para um ser vivo que conviveu com você por toda a sua vida, quase. Né? Ela viajou para os Estados Unidos, ela já andou de navio, ela viveu, é um animal assim que já passou por tudo, mas de uns anos para trás acabou crescendo um tumor no abdômen dela, lado de fora. A gente fez uma autópsia para ver se era benigno ou maligno, porque ela já teve alguns tipos de cistos que era só espremer ali na cirurgia e voltar. E a gente estava esperando que fosse isso também. Só que, felizmente, é um tumor maligno, mas ela estava convivendo com isso. Recentemente, começou a sair umas secreções da boca dela. Eu imaginava que fosse o próprio tumor que fez uma metástase dentro do organismo dela. Só que não é isso. Na verdade, apareceu um outro tumor na boca dela, o que dificulta ela de beber água, de comer, mas por enquanto é tratável. Mas também não vai ser para sempre, né? Porque o tumor não vai parar de crescer. A gente está medicando ela para parar a dor que ela possa estar sentindo, mas o tumor não vai sumir do nada e não tem como fazer cirurgia, porque se fizer cirurgia, ela não vai sair de lá. Então, é simplesmente aceitar e pensar que é o melhor para ela, o que é muito difícil, né? Eu estou percebendo isso agora. A gente está tentando pregar pelo trabalho de que você precisa, né, aceitar tudo, mas não é tão fácil quanto parece, né? Só falar. Eu já sentei com ela e chorei horrores, pensando em tudo que a gente já passou e de como eu também me sinto um pouco culpada, porque eu penso, se eu tivesse entrado na faculdade mais cedo, talvez eu tivesse percebido antes que ela está com esse câncer, pudesse ter convidado alguém para tentar tratar ela. Então é um mix de sentimentos que está passando na minha cabeça. Eu acredito que no Nanico não foi explicado de forma alguma, e pro Pimpão sim, mas eles que escolheram não aceitar. Fiquei para baixo durante um certo tempo, mas aceitei bem,
porque eu não esperava... Quer dizer, não é que eu não esperava que ele vivesse muito, mas é que ele já era meio atentado, assim, ele sempre brigou bastante, então eu não via ele como desses cachorros que chegava aos 18, 19 anos. O do Nanico, para mim foi tranquilo, porque depois de um tempo eu era criança, não entendia nada. O Pimpão eu fiquei muito mal durante uns dias. E a Nanica, né, ela nem passou por isso, mas eu continuo estando mal, me sentindo mal. Então, acredito que eu não estou lidando bem com a perda da Nanica, com a perda iminente da Nanica, na verdade, né? Olha, na época foi bem difícil aceitar que a gente ia precisar fazer a eutanásia, porque eu sempre fui bem, assim, decisiva de que eu queria que meu cachorro tivesse uma morte natural, porque eu não queria ter que fazer essa escolha. Mas meus pais, eles sentaram comigo, com meu irmão, conversaram. E eu percebi que seria bem egoísta ficar prolongando a vida do Bruce só para me sentir bem. Acredito que não. No meu caso, da minha família, a gente lidou bem com a perda. Sim, com certeza. Ainda mais quando aconteceu com o Pimpão, que eu tinha algum tipo de noção. E para os meus pais também, durante todo o processo, porque eu acredito que se alguém tivesse parado para conversar com eles, para realmente mostrar para eles que o que eles estavam querendo fazer estava vindo de um lugar do coração, não da razão, né? A atitude deles de prolongar, de não aceitar a eutanásia, estava vindo realmente do sentimento deles, do amor que eles sentem pelo Pimpão. Não de um ponto de vista de, mas ele vai estar melhor se ele partir, tudo. Então, eu acredito que se naquela época o veterinário tivesse dito que, conversem com essa psicóloga, expliquem a situação de vocês, e depois me falem se é realmente isso que vocês querem fazer, se vocês realmente querem esperar, ou se vocês querem prosseguir com a eutanásia. Olha, eu acredito que a gente foi muito bem tratado antes mesmo de ser realizado, durante e depois do procedimento. Eu tive muito apoio familiar, né, porque minha família estava muito envolvida na questão. E eu também já fazia terapia, então foi um assunto que eu discuti bastante. Mas eu acredito que deveria sim ser recomendado para qualquer pessoa passando por esse tipo de momento. O Bolt, ele não morava aqui com a gente em Brasília. Ele morava lá numa cidade no Rio Grande do Sul, com os meus avós, porque ele era muito grande, ele não cabia no apartamento, a gente acabou deixando ele lá, que a casa tinha pasto para ele correr. Então, todo o processo foi até um pouco mais dolorido, ou menos, talvez, depende do ponto de vista, porque a gente não viveu fisicamente, a gente não estava lado a lado. Quem cuidou disso é a minha tia, que ela é técnica em enfermagem, se eu não me engano. Então, ela tem um conhecimento maior, tem mais proximidade com a área de saúde. Ela cuidou do tudo. E no dia na semana, no caso, a gente tinha saído lá da cidade que a gente visita todo final do ano, a gente tinha saído, o Bolt ele já estava estranho. E uma semana depois ele foi pro médico, descobriram que ele estava com um tumor, já estava num estágio avançado, ele não conseguia comer, não conseguia ir no banheiro, não conseguia nem ficar de pé direito. Acaba que foi tudo muito rápido e num dia a gente descobriu o tumor, uma semana depois ele já veio a falecer no processo da eutanásia. Então, a gente adotou o Bruce em 2012. Ele tinha sido abandonado num pet shop porque ele estava bem idoso, já naquela época, e ele também estava com a doença do carrapato. Então, a gente levava a Fiona nesse pet shop e a gente tinha interesse em comprar outro cachorro. Então, minha mãe perguntou se tinha outro da mesma raça, e aí falaram que tinha um para adoção. Aí a gente conheceu ele e a gente se apaixonou, assim, né? Então, a gente viveu 8 anos e meio com ele. Então, os veterinários sempre falavam que ele superou em muito o tempo de expectativa de vida dele, porque desde que a gente adotou, eles davam assim, uns 2, 3 anos, mas aí ele chegou a pelo menos uns 18, né?
Então, a partir dos 6 anos e meio depois que ele chegou para a gente, ele começou a ter bastante dificuldade em andar, se levantar. Ele começou a ter perda dos movimentos das patas traseiras. Então, o modo de vida dele decaiu bastante. A gente passou a ter que levar ele para fazer xixi, para dar comida. E então, um mês antes dele morrer, ele estava tendo muita dificuldade para dormir. Ele começou a tomar remédio e chegou, uma semana antes de morrer, chegou no ponto que ele não dormia mais, mesmo com o uso de remédio. Então, foi quando a gente levou ele na veterinária, ela examinou ele e viu que ele estava com muita dor e que não tinha mais nada a ser feito, além de tentar fazer com que os últimos momentos dele fossem os melhores possíveis. Então, ela recomendou a eutanásia. Então, a gente considerou bastante e chegamos à conclusão de que era o melhor a ser feito mesmo. Então, no dia 30 de junho de 2021, a gente foi até o veterinário. Eu e minha mãe, a gente entrou na sala. Meu pai e meu irmão não tiveram coragem de assistir, mas eu não queria deixar ele sozinho. Ai, vou chorar. E foi, assim, muito bonito, muito humano. Eu tinha muito medo de não conseguir me despedir, mas a veterinária explicou tudo durante o processo. Eu não me senti, assim, desamparada em momento nenhum. Ela deu anestesia nele, né? Ela falou que ele dormia, que ele não ia sentir nada. E foi isso. Medicina veterinária? Não tinha a menor ideia. Sim, durante, eu acho que o meu primeiro semestre, alguns professores falaram sobre os altos índices de suicídio na veterinária. Também durante o preparo para começar o projeto integrador, a gente fez uma revisão de literatura e encontramos alguns artigos que falavam sobre o alto índice de suicídio e síndrome de burnout entre os médicos veterinários. Então, é um pouco assustador, né, estar entrando em uma profissão onde esses são os dados, mas eu tenho esperança de que nós sejamos uma nova geração da veterinária. Que a gente possa acabar mudando o cenário, mudando as literaturas, as pesquisas, porque eu acho que é isso que a veterinária precisa, de vir para a modernidade. Acho que a profissão, as regras, as normas ficaram um pouco paradas e depende de nós mudar. Não, meus pais, eles, depois do Bolt, eles pegaram um trauma assim, não querem, no momento, adotar. Então, antes da gente adotar o Bruce, a gente já tinha a Fiona, né, que também é uma salsichinha. E então ela foi a companheira dele durante 8 anos e meio. E ela ainda está com a gente, ela tem 14 anos hoje em dia. Bom, depois que o Nanico faleceu, foi o primeiro pet que a gente acabou perdendo, 10 anos depois, a gente recebeu o Maui em casa. Durante esses 10 anos, a Nanica, ela era a única cachorra que a gente tinha. Ela era a rainha da casa. Acredito eu que, de certa forma, ela era um pouco... Ela é um pouco do mal, porque tenho provas de que ela já tentou se livrar dos outros 2 animais que a gente tinha. Em uma viagem que a gente fez para um hotel fazenda, a gente levou ela e o Pimpão. E de manhã eu estava sozinha na casa, com meu primo, e meus pais foram sair para pescar. Quando eles voltaram, o portão da garagem estava aberto e só tinha a Nanica lá, sentada, como se nada tivesse acontecido, e o Pimpão desapareceu, sumiu. A gente só foi achar ele no dia que a gente estava indo embora. Né? A gente acredita que a casa do lado tenha roubado ele, escondido, na esperança de que meus pais fossem oferecer alguma recompensa pelo resgate dele. Só que o que é um pouco suspeito nessa história é assim, que o Pimpão era cego, né? Então ele não consegue abrir uma porta de garagem. A única cachorra capaz de conseguir abrir algo era a Nanica. E, por coincidência, ela foi a única que ficou. Então, assim, nós acreditamos
que ela tenha levado o Pimpão até o meio do campo, dado meia volta e largado ele lá. Que ele era cego, ele nem sabia voltar, ela sabia voltar. E ela nadou assim, como se nada tivesse acontecido. E ela passou esses 10 anos como a rainha, a única. Ela não fazia nada, ela só dormia, comia, dormia, comia, dormia, comia e no banheiro. Dormia, comia, dormia, comia e no banheiro. Quando chegou o Maui sempre foi um cachorro extremamente atentado. Ele é louco, ele tem ansiedade, tenho certeza. Ele é surtado, alguém chega lá em casa e já começa, meu Deus, preciso brincar com essa pessoa. Então ele via a Nanica como, uma irmãzinha, vou brincar com ela. Só que a Nanica não é uma criança, ela já é uma senhora de quase 100 anos em idade de cachorro, né? Então ela não tinha saco para ele. Mas ele ia lá, ele perturbava ela, ele chamava ela para brincar. Então, nesses últimos anos da Nanica, quem deu a vida para ela foi o Maui. E, de certa forma, ela também trouxe vida para o Maui, né? Porque eu percebo que o amor que ele sente por ela é uma coisa linda, né? Teve um dia que ela estava com um machucado, e ele estava toda hora querendo lamber ela. E eu empurrava assim, Maui, para, deixa ela em paz. Achando que ele estava só perturbando ela. Eu fiquei curiosa, peguei um papel higiênico, fui apalpando o abdômen dela para ver se tinha alguma coisa. E tinha um machucadozinho sangrando. Então, o que ele estava tentando fazer? Ele queria que ela se deitasse para ele conseguir lamber onde estava sangrando, para ele conseguir, de certa forma, curar ela. E eu percebo esse carinho que ele tem com ela, ele fica cheirando onde está o tumor dela, ele fica lambendo os olhinhos dela, porque eles ficam um pouco ressecados. Se ela começa a tossir, ele fica lá do lado dela, lambendo ela. Então, eu fico triste pela perda da Nanica, mas não só porque eu vou perder ela, mas também porque o Maui vai perder uma... Eu acho que ele vê ela como uma mãe, né, de certa forma. E isso me preocupa muito, porque ele é um bichinho muito dependente. A Nanica sempre foi independente, sempre foi na dela. Como eu falei, ela já tentou se livrar dos que vieram antes dela. Então, para ela, tanto faz quem tá lá, quem não tá lá, mas o Maui não. O Maui, ele fica 24 horas grudado nela. E eu tenho muito medo dele acabar entrando em depressão quando ela partir. Porque realmente é difícil, é diferente. Quando você passa a sua vida inteira com aquela pessoa do seu lado e do nada ela não está mais ali. Você está sozinho, toda a sua rotina muda, você não sabe quem vai estar do seu lado, não vai ter mais alguém para dormir com você. Então, a perda da Nanica está sendo, né? Nem digo que vai ser, mas está sendo algo muito difícil. Acho que para minha família inteira, para mim um pouco mais, porque eu sempre fui bem grudada na Nanica. E para o Maui, né, acho que muita gente fala que os animais não sentem, não têm sentimentos. Mas é só ficar 2 minutos no mesmo espaço que ele, que dá para perceber o quanto ele ama ela. E o quanto que ele vai sofrer, né, quando ela já não estiver mais aqui.